o drama de 12 garotos de um time de futebol e do técnico deles, que estão presos desde o dia 23 de junho numa caverna no norte da Tailândia. Mas o pesadelo está chegando ao fim. 4 meninos foram resgatados hoje e levados para o hospital. 8 crianças e o técnico ainda estão na caverna. O trabalho da equipe de mergulhadores foi interrompido durante a madrugada. Agora já amanheceu lá na Tailândia e a gente vai direto para lá agora para conversar ao vivo com o repórter Rodrigo Carvalho, que tem para a gente essas informações. Rodrigo, a operação de resgate já foi retomada? Bom dia para você aí. Poliana, boa noite a você, todo mundo que acompanha o Fantástico. Ainda não foi retomada, já segunda-feira de manhã aqui na Tailândia, 7h15 da manhã aqui agora, onde eu falo ao vivo. Não foi retomada, o chefe da equipe tinha dito que isso aconteceria entre 7 da manhã e 5 da tarde, no horário daqui. E as equipes interromperam o trabalho para esperar o dia clarear, ver se o tempo melhorava. Tem um solzinho aqui agora, mas a previsão é de chuva para o dia inteiro, assim como não parou de chover na madrugada inteira. Além disso, também precisam ajustar alguns equipamentos. Claro que isso impacta diretamente a questão do tempo. Chove muito no país durante essa época do ano, especialmente aqui no norte, uma região muito montanhosa. Isso preocupa demais porque pode voltar a alagar a caverna. Mas sem dúvida que a primeira etapa foi super bem sucedida, muito bem sucedida. Esse país viveu uma noite de tensão e alívio e espera agora pelos próximos passos. A gente acompanhou esse primeiro dia de resgate desde o início. Vamos ver. A província de Shanghai, no norte da Tailândia, parou para ver seus meninos, tão novos, enfrentarem um grande desafio. E eles deram uma prova de resistência que encheu todo mundo de esperança. Às 5h40 da tarde no horário local, 7h40 da manhã no Brasil, os 2 primeiros já estavam fora da caverna. 3 horas antes do previsto pelas autoridades, como nós mostramos ao vivo no Esporte Espetacular. É a melhor notícia possível desse início de operação. 2 dos 12 meninos já estão fora da caverna e estão aqui nesse hospital de onde eu falo ao vivo. Depois de 2 semanas debaixo da terra, eles foram levados primeiro de helicóptero e depois de ambulância. O repórter Rodrigo Alvarez acompanhou a chegada. Aqui na frente do hospital, em Chiang Rai, a cada vez que a gente via um helicóptero se aproximando, era uma emoção diferente. Primeiro, 2 meninos. Assim que o helicóptero pousou, eles foram colocados em ambulâncias e trazidos aqui para o hospital, onde uma equipe já os aguardava na emergência. 1 hora depois, veio mais um menino e depois o 4º. O Bruno Ferreira é um brasileiro que vive aqui na Tailândia. Ele era professor de um dos meninos, do Adun, que tem 14 anos. Foram 15 dias eu acompanhando de perto ali junto com a família do Adun, muito sofrimento, muita preocupação, e agora tem esse alívio de que o pessoal está saindo, né? Então a gente não tem nem como agradecer, a gente só tem mesmo que agradecer a Deus por toda essa vitória aí, né, de estar trazendo esses meninos para fora da caverna. O chefe da equipe de resgate e ex-governador comemorou o início da operação. Ele disse que foi mais bem sucedido do que imaginavam e que depois de 16 dias de espera o mundo viu os rostos dos javalis selvagens, o nome do time de futebol dos meninos. A Tailândia e o mundo respiram aliviados, mas não dá para relaxar. A morte de um mergulhador essa semana, que ajudava a preparar o resgate, deixou todo mundo em alerta. 8 meninos e o treinador deles continuam presos no fundo da caverna Tan Luang, a 1 quilômetro de profundidade. A caverna tem aproximadamente 10 quilômetros de extensão. A base montada para o resgate fica a cerca de 1 quilômetro da entrada. Um trecho que está seco e pode ser percorrido a pé. Alguns metros adiante fica o ponto onde entra a água da chuva na caverna. É a partir daqui que começam os trechos mais perigosos, mais estreitos, alagados ou até submersos. O grupo está nesse local, a mais ou menos 2 quilômetros da base das operações de resgate. 90 mergulhadores, 50 deles de outros países, participam nessa mega operação. A equipe responsável avaliou que hoje era o melhor dia para começar a retirada por causa das condições climáticas e da saúde dos meninos. Os mergulhadores demoram entre 5 a 6 horas para chegar até o ponto onde o grupo está preso. Eles têm que vestir roupas especiais e máscaras que permitem respiração e cobrem o rosto inteiro. Cada um faz o caminho de volta com 2 ou 3 mergulhadores. São eles que carregam cilindros de ar comprimido. Outros cilindros estão pelo caminho, em caso de emergência. Como a água é muito escura e há pouca luz na caverna, todo o trajeto é marcado com a direção da saída. Um dos maiores desafios é a largura das passagens que os mergulhadores têm que percorrer para sair da caverna. Do ponto onde estão os meninos até a base de operações, há alguns trechos só com 90 centímetros de largura por 60 de altura. Isso exige que o mergulhador tire o cilindro de ar das costas para que todos passem, um de cada vez. Ele, o equipamento e o garoto.
Depois da primeira etapa bem sucedida, às 9 da noite no horário local, as autoridades interromperam a operação. Precisavam recarregar os tanques de oxigênio e a energia dos mergulhadores. A equipe de resgate diz que só vai retomar os trabalhos quando tiver certeza de que as condições são favoráveis. Durante toda essa operação de resgate, a área que dá acesso à caverna vai ficar bloqueada. Esse aqui é o ponto mais próximo que a gente pode chegar, 250 metros mais ou menos. As famílias passam boa parte do dia lá dentro da área reservada, acompanhando tudo de perto, rezando para que esses meninos tenham força e cabeça para passar por essa situação e que essa chuva pare também. Essa voluntária diz que só vai embora quando o último menino sair da caverna. Ela conta que tem dormido aqui mesmo, no chão, mas que nesse momento o conforto dela e de quem está aqui fora pouco importa. O mundo inteiro na torcida, né? E a gente vai agora para o hospital, para onde esses 4 meninos resgatados foram levados. O enviado especial, Rodrigo Alvarez, está lá. Bom dia, Alvarez. Bom dia, Poliana. Bom dia para todos vocês aí no Brasil. Essa segunda-feira, 9 de julho de 2018, amanheceu nublada, mas predestinada, Poliana, a entrar para a história. A gente espera ver em breve, em algumas poucas horas, a chegada de mais alguns meninos libertados com vida da caverna de Tham Luang, onde passaram as últimas 2 semanas. Ontem a gente testemunhou exatamente aqui desse ponto a chegada de 4 meninos, os 4 primeiros aqui ao hospital de Chiang Rai, onde eles são atendidos no 8º andar, na emergência, recebendo os primeiros cuidados. A gente agora tem uma informação que acaba de ser divulgada, que são os nomes desses meninos, né? Eles são conhecidos pelos apelidos de com 14 anos, Tle, 14 anos, Mark, 13 anos e Knight. O Knight tem uma história interessante, ele fez 17 anos, exatamente no dia 23 de junho, quando entrou na caverna, passou todo esse tempo lá dentro e ontem, Poliana, no dia 8 de julho de 2018, comemorou seu renascimento, quando ele voltou a ver a luz e ter esperança outra vez. A gente vai continuar acompanhando aqui, Poliana, porque a emoção é muito forte a cada momento, a cada vez que sai um menino lá de dentro. Ontem, o governo tailandês fez operações em 2 vezes, foram 2 meninos de cada vez, e a gente espera que hoje isso se repita. Foi uma semana de muita emoção aqui na Tailândia, acompanhada com expectativa em todo o mundo, como a gente vai ver agora na reportagem. Depois de 10 dias na escuridão, quando mergulhadores brotaram da água para lhe salvar as vidas, o treinador e os 12 meninos se apresentaram ao mundo. Esse é Thi, de 16 anos. Note, Tle e Bel têm 14 anos. Dom tem 13. Titan, 11. Adun, 14. Knight, 16. Nick tem 15 anos. Mark, 14. Nick, 13. E Pong também 13 anos. Esse no canto é o treinador conhecido como Eik, um ex-monge budista de 25 anos. Naquele dia estavam todos muito magros, bem diferentes da última vez em que estiveram juntos na piscina ou no campeonato com a turma da escolinha de futebol. O time que Eik montou com seu trabalho voluntário de treinador, os Javalis Selvagens. Quem me mostrou as fotos foi Songpol. Ele também joga na escolinha do Eik e me disse que a turma passou 2 dias planejando a aventura na caverna. Eu queria ter ido de bicicleta com eles. Só não foi porque justamente naquele sábado, dia 23 de junho, o pai apareceu mais cedo para buscá-lo. Nopadol Katawong me contou que não queria que o filho fosse à caverna porque tinha medo. Há uma crença aqui na Tailândia de que espíritos assombram o lugar. Além disso, o pai estava muito preocupado com as chuvas que já ameaçavam chegar. A região de Chiang Rai fica no extremo norte da Tailândia. A caverna Tham Luang fica no interior dessa montanha enorme, conhecida pelos tailandeses como a Mulher Adormecida. O acesso é muito difícil, não vemos muitos turistas por aqui. Eles costumam visitar lugares sagrados para os budistas, especialmente o Templo Branco, considerado um dos mais bonitos da Tailândia. Mas nesse país tropical com clima úmido, o mês de julho não é um bom momento para passeios. Justamente por causa da temporada de chuvas, a caverna seria fechada aos visitantes no dia 1º de julho.
No dia 23 de junho, como a caverna estava aberta, os meninos e o professor Eik não se preocuparam. Não contavam com a chuvarada que viria horas depois que eles entraram. Um dos grandes sonhos da vida dos 12 meninos é se tornarem jogadores de futebol aqui do Chiang Rai United, time da primeira divisão do futebol tailandês, orgulho da cidade, com 6 jogadores na seleção nacional. Bom, além disso, eles têm aqui 3 jogadores brasileiros e 5 brasileiros na comissão técnica. A comoção é enorme aqui dentro. O massagista do time é o tio de Titã, de 11 anos, o mais novo do grupo. Nam Ken contou que a turma da escolinha já tinha visitado a caverna outras 2 vezes, que eles estavam ganhando experiência e que, por isso, dessa vez, resolveram avançar um pouco mais. Os meninos haviam levado cordas, lanternas e alguma comida. O zagueiro do time, o brasileiro Vitor, fez uma homenagem na última partida. Depois de marcar um gol, mostrou uma camisa com o número 13. 13 vidas à espera do resgate. Um dos sonhos dos tailandeses é jogar aqui, o único na prisão. A gente está contando com esses meninos aqui de novo. Com certeza eles vão vir treinar aqui, isso é certo. Foram 9 dias de buscas sem qualquer notícia. Todos nós estávamos rezando por eles, para que fossem encontrados vivos. Equipes de resgate tailandesas e estrangeiras procuravam os meninos em diversas galerias no interior da caverna. Até que na segunda-feira, dia 2 de julho, mergulhadores britânicos foram à superfície para respirar um pouco e os encontraram por acaso. How many of you? 13. Brilliant. O primeiro contato foi feito com Adun, o único do grupo que sabia falar inglês. No, not today. Not today. There's 2 of us. You have to die. We are coming. It's okay. It's okay. Many people are coming. Many people. We are the first. Many people come. Os meninos disseram que estavam com fome e agradeceram. I am really happy. We are happy too. Yes. Thank you so much. So where you come from? England, UK. Oh. Àquela altura, na escuridão da caverna, o grupo de meninos aventureiros parecia tão longe da Inglaterra quanto de qualquer outro lugar. Durante a semana, quando ainda fazia sol, os militares conseguiram drenar milhões de litros do interior da caverna. E o otimismo estava em alta. Voluntários vieram de longe. Esse grupo saiu de Bangkok e percorreu 11 horas de estrada para oferecer comida às equipes de resgate. O transporte entre a base da montanha e a entrada da caverna era feito pelos mototáxis da região. Pergunto quanto custa e o motorista me responde, sorrindo, que não custa nada, é de graça. Enquanto isso, dentro da caverna, os meninos escreveram na pedra o nome do time e aquilo que representavam. 13 vidas. O tempo todo eles recebiam visita de mergulhadores e médicos. Do lado de fora, os parentes ficavam numa tenda, esperando notícias. E se muita gente andou criticando o professor Eik, o tio de Titã saiu em defesa dele. Nam Ken contou que Eik ficou quase sem comer nos dias em que os meninos ficaram no escuro. Usou o que aprendeu no tempo em que foi monge budista para fazer jejum e dar o máximo de comida aos meninos. Eik também fazia meditação para acalmá-los. O treinador apareceu bem frágil num dos primeiros vídeos gravados pelos mergulhadores. Segundo os médicos, era um dos mais nutridos. Numa carta que escreveu essa semana, Eik disse: "As crianças estão bem. A equipe de resgate está cuidando muito bem de nós. Eu prometo que estou dando todo o apoio para os seus filhos, da melhor maneira que posso. Obrigado pelo apoio. Eu sinceramente peço desculpas a todos os pais." Os meninos também escreveram cartas. Titã, sobrinho do massagista, disse: "Mamãe e papai, não se preocupem comigo. Eu estou bem. Digam para o meu irmão ficar pronto para me trazer frango frito. Amo vocês." Mas o clima entre os responsáveis pelo resgate virou junto com o tempo. Na última quinta-feira, o mergulhador tailandês Samun Gunam, de 38 anos, morreu enquanto tentava fazer o trajeto de volta.
morte acendeu o alerta para os riscos da operação de retirada. E os mergulhadores começaram a ter pressa e muita preocupação. Até que hoje de manhã, madrugada no Brasil, o resgate começou. 4 meninos foram trazidos ao hospital. O que o mundo espera agora é que, além dos 4 meninos que já foram salvos, os outros 8 e o treinador Eike venham logo aqui para o lado de fora e voltem a ser os javalis selvagens. E ainda hoje, escuridão, passagens estreitas. Em Goiás, o repórter Cleiton Conservani explorou uma